Muito bom dia, Sr. Presidente, muito bom dia, Srs. Deputados. Muito obrigada por esta oportunidade de esclarecer este tema. Eu vou fazer, se calhar, uma introdução sobre aquilo que tem sido este processo da parceria público-privada de Braga e da renovação do concurso de parceria e da situação onde nos encontramos atualmente e depois, pontualmente, naquilo que não estiver respondido por esta abordagem genérica, responder às perguntas que os senhores deputados me colocaram. E se houver algum tempo adicional, permitir que o Sr. Secretário de Estado, que acompanha este tema e que, como já foi dito hoje, esteve já reunido com as equipas no terreno, possa prestar alguns esclarecimentos adicionais e alguns esclarecimentos de pormenor que entenda por necessários. Bom, vale a pena começar por dizer, penso eu, que este Governo, relativamente a parcerias público-privadas, tem cumprido o seu programa. E o seu programa, o programa do 21º Governo Constitucional, o que preveria a este propósito era a avaliação externa e independente das experiências de parceria público-privada. E foi isso que, de facto, se fez. Através da entidade reguladora da saúde, o Governo solicitou uma análise abstrata das vantagens do modelo de parceria público-privada face a outras opções de gestão, sendo que, como é sabido, esse estudo concluiu que o efeito das PPPs era tendencialmente neutro, isto é, tinha resultados, tinha efeitos positivos, impactos positivos em alguns aspectos e negativos noutros aspectos, ou seja, tudo dito, que não era possível comprovar a efetiva superioridade do modelo face a outras alternativas, embora em determinadas dimensões da avaliação ela fosse constatada. Neste contexto, e estando iminente a necessidade de tomar uma decisão relativamente às parcerias público-privadas de Cascais e de Braga, o Governo, na altura, em 2016, seguiu a tramitação que a lei impõe a este propósito. Determinou a constituição de uma equipa de projeto para a avaliação da eventual renovação, porque era essa a possibilidade que estava em cima da mesa, ou lançamento de uma nova parceria ou reversão dos hospitais de Cascais e de Braga. Aquilo que esta equipa, da qual inclusivamente na altura como elemento da Administração Central do Sistema de Saúde tomei parte, aquilo que esta equipa concluiu foi a vantagem, nestes casos específicos de Braga e de Cascais, do modelo parceria público-privada face ao comparador público, ao custo público comparável. Vale a pena dizer que na altura se equacionou, no caso de Cascais, mas também no caso de Braga, a hipótese da renovação dos contratos então existentes. E foi porque a renovação foi, na perspectiva das administrações regionais de saúde envolvidas, considerada inapropriada, na medida em que os contratos que então tínhamos em mãos já não acomodavam aquilo que era a evolução da atividade assistencial, que foi necessário preparar novos concursos. Concretamente, discutia-se aquilo que foi referido nesta sala, a propósito de Braga, as questões da evolução de tratamentos na área do HIV-Sida e da evolução de tratamentos na questão de outras patologias, da mesma forma que em Cascais se discutia, por exemplo, a questão da psiquiatria de ambulatório e outras questões decorrentes daquilo que é a evolução dos modelos assistenciais. E foi por este conjunto de circunstâncias que foi a opção do lançamento de novas parcerias com base nos estudos técnicos realizados pelas equipas técnicas do Governo e não a opção da renovação ou opção sequer das reversões. Sucede que, como também é sabido,
neste quadro e neste contexto de preparação de novo concurso, que é complexo e exigente, se achou que seria e que poderia ter de facto sido começado a preparar ainda antes deste momento, mas isso não sucedeu. O que é facto é que já na altura se percebeu que haveria vantagem em garantir que, caso o concurso não estivesse pronto atempadamente, o parceiro privado deveria ser convidado a manter-se na exploração dos hospitais pelo período necessário à preparação dos concursos principais, digamos assim. Sucede que, como também já foi referido, relativamente ao Hospital de Braga, esta hipótese da decisão, da materialização da resposta à decisão de renovação contingencial por 24 meses, se confrontou com indisponibilidade e gostaria de sublinhar que aquilo que é a exatidão do que aconteceu é o parceiro privado manifestou uma disponibilidade de princípio para aceitar a renovação, mas considerou que o atual contrato não lhe oferecia condições de sustentabilidade para tal e, portanto, exigiria alterações aos termos do contrato ou, pelo menos, uma alteração da interpretação dos termos da sua execução. E é nessa medida que aquilo que é a posição do Ministério da Saúde e do Ministério das Finanças, a posição do Governo, é de que não é possível, porque a lei o não permite, não é uma questão de haver algum convite subliminar ou direto a qualquer comportamento menos legal, mas a questão de que se aprecia aquilo que é a realidade que nos rodeia. E a realidade que nos rodeia é de facto esta que eu estava a procurar caracterizar. O parceiro privado pretenderia que houvesse alterações a 4 aspectos muito concretos: índice case mix, financiamento VIH-Sida, esclerose múltipla e a forma como o contrato avalia a indisponibilidade ou disponibilidade do serviço de urgência e aquilo que é a análise técnica jurídica sobre estas possibilidades é de que ela não existe no quadro do atual contrato e não é possível fazer alterações ao contrato a não ser exatamente pelo lançamento de uma nova parceria público-privada. Dito isto, está de facto o Governo e o Ministério da Saúde, muito concretamente, focado naquilo que nos parece ser o essencial, que é fazer uma reversão adequada que proteja adequadamente os doentes e os profissionais de saúde que trabalham no Hospital de Braga dos efeitos eventualmente menos positivos que poderiam existir se não fossem acautelados deste processo. E, portanto, é nisso que estamos concentrados e é nisso que temos estado a trabalhar. Vale a pena dizer que no final de janeiro foi conhecida a sentença do Tribunal Arbitral e que a sentença do Tribunal Arbitral vai mostrar que assistia razão ao Governo no tema nuclear daquilo que era a arbitragem. Não faz sentido que sejam postos programas verticais em cima daquilo que é o contrato de gestão e, portanto, em relação a essa matéria, penso que a sentença, basta lê-la, é claríssima. O que também mostra a sentença é que a decisão do Tribunal Arbitral é que, a haver alguma alteração, ela não poderia ser feita por protocolos adicionais, como estava a ser realizado, mas através de um pedido e uma apreciação de uma reposição do equilíbrio financeiro do contrato.
E, nesse contexto, vale a pena dizer que o Tribunal Arbitral, de facto, decidiu que a evolução da terapêutica na área do HIV-Sida era de molde a justificar uma alteração desse, uma reposição desse equilíbrio financeiro e, portanto, indo diretos ao assunto, daquilo que era a pretensão do parceiro privado de condenação do Estado a pagar, que eram 33 milhões de euros, a condenação que veio a acontecer e que está a ser avaliada, como já o disse, é uma decisão de final de janeiro, é de que na área do VIH-Sida haveria de facto lugar a um reequilíbrio económico-financeiro na casa dos 17 milhões de euros. E, portanto, esta é a decisão do Tribunal Arbitral, este é o pano de fundo e o que é que sucede agora a este propósito? Sucede que a decisão que tinha sido tomada de relançamento de uma nova parceria público-privada, na indisponibilidade do parceiro privado para se manter até à decisão do concurso a assegurar a gestão do hospital, não vai acontecer. O Estado o Ministério da Saúde vai assumir naturalmente a gestão do hospital e após a reversão terá que haver uma avaliação de como é que corre a reversão. Estamos a falar de temas demasiado sensíveis e demasiado impactantes na vida das pessoas e até com significado também económico-financeiro para que pudéssemos dispensar, depois da reversão, há alguns anos envolvidos, uma nova avaliação. E é por isso que temos estas peças em cima da mesa que, sinteticamente, são as seguintes. Há um momento em que o Governo, com base nos estudos técnicos disponíveis, opta por lançar uma nova PPP. Na pendência da organização desse processo, desafia o parceiro privado a manter-se a gerir o hospital. O parceiro privado entende que nas mesmas condições não tem disponibilidade para o fazer. O Governo assegura a reversão e, num contexto de reversão, evidentemente que a informação que existia e que foi dada, não é nenhuma contradição, da IRS do Norte, que estava a trabalhar na preparação de um novo concurso, carecerá de utilidade, carecerá de efeito prático. E, portanto, é evidente que esse novo concurso tem de ser suspenso. E é evidente que, findo um prazo razoável decorrido após a reversão, terá de ser feita uma reavaliação deste processo, mas isso não é nada de extraordinário. É aquilo que normalmente fazemos relativamente a todas as decisões de gestão que tomamos, umas vezes de uma forma mais visível, outras de uma forma mais discreta. Tentaria agora responder àquilo que são as perguntas exatas e precisas de cada um dos senhores deputados. Portanto, se perguntou-me o senhor deputado Moisés Ferreira o que queria o Grupo Melo, penso que já respondi. Queria uma alteração ao valor do contrato que permitisse acomodar alterações de índice case mix, esclerose múltipla, HIV e também uma questão da avaliação do desempenho relativamente à disponibilidade ou indisponibilidade do serviço de urgência. Quanto é que isso valia? E com isto também respondo à senhora deputada Carla Cruz. Valia qualquer coisa como 20 milhões de euros. Qual era a questão que a IRS do Norte estava a suscitar quando fazia a comunicação de que estava a preparar o novo concurso? Era a orientação que existia e que vinha já de 2017 e que obviamente fica prejudicada com esta evolução dos factos. Qual é o plano que o Governo tem para o Hospital de Braga? Garantir que, num contexto de reversão para a esfera pública, o hospital se mantém a trabalhar com qualidade para os utentes, porque é isso que nos interessa, e com tranquilidade para os profissionais que lá trabalham. E é esse o plano para o futuro. Quanto à questão que me coloca o senhor deputado Batista Leite, de saber se consegue o Estado assegurar que com a reversão se mantém a produtividade e a eficiência que estavam a ser alcançadas, vale a pena dizer que esta
reversão não acontece por uma menor boa avaliação dos parâmetros do desempenho do Hospital de Braga. É evidente que o Hospital de Braga tinha, em termos dos seus resultados, um bom desempenho. Se assim não fosse, já deveríamos ter tomado alguma medida relativamente ao tema, e os bons desempenhos das instituições do Serviço Nacional de Saúde, sejam elas públicas ou privadas, são sempre para nós um patamar de referência. Inclusivamente vale a pena dizer que é exatamente por avaliações deste tipo que recentemente foi criado um grupo de 11 hospitais que recuperarão a autonomia no ano de 2019, exatamente por força deste esforço que incitamos e que apoiamos e que tem de ser feito diariamente de alcançar de padrões de produtividade e eficiência que sejam cada vez melhores. E, portanto, em resposta, sim, o objetivo é que o desempenho do Hospital de Braga mantenha padrões de produtividade e eficiência que todos procuramos que sejam de facto mantidos. Resposta à pergunta do Sr. Deputado Luís Soares: pode o Governo garantir que os interesses dos doentes e dos profissionais vão ser acautelados? Como já disse, é nisso que estamos a trabalhar. Foi por isso que o Sr. Secretário de Estado se deslocou pessoalmente ao hospital e reuniu com o parceiro privado. De resto, vale a pena sublinhar o apoio que tem sido dado da parte do parceiro privado e da ARS do Norte neste processo, e que esperamos continuar a manter. E sim, é verdade que o parceiro privado não estava disponível nos moldes que eram os moldes do atual contrato, sendo que eram esses os únicos que poderíamos oferecer por razões de legalidade que já tentei explicar. Não que ninguém nos desafie a cometer ilegalidades, até porque saberia que não teria uma resposta positiva. Quanto às perguntas da senhora deputada Ana Rita Bessa, de facto, a reversão do Hospital de Braga não acontece por má avaliação, já referi isso, embora também já aqui ficou bastante referido que há parâmetros em que o Hospital de Braga tinha, como tem outros, caminho para fazer. Os seus resultados em termos de acesso e listas de espera não são propriamente dos mais interessantes, mas todos reconhecemos as dificuldades que existem no terreno em várias instituições do Serviço Nacional de Saúde. Quanto à questão do orçamento para os meses que faltam e que não estão refletidos naquela linha do Orçamento de Estado que se refere às parcerias público-privadas, pois é evidente que, estando prevista a parceria público-privada apenas para este período temporal, o orçamento teria de ser apenas para este período temporal, e o restante terá de ser encontrado na sede própria, que é a criação de uma nova EPE para acomodar a gestão do Hospital de Braga. Vale a pena dizer que, de facto, o parceiro privado não conseguiu acomodar a transposição das 40 para as 35 horas ainda. Não me parece que exista nada no contrato que o impeça. Provavelmente isso resultaria da expectativa que o parceiro privado teria de, na sequência disso, também pedir um reequilíbrio económico-financeiro do contrato. Vicissitudes do modelo que temos nas mãos, e cada modelo tem certamente vantagens e desvantagens, e não vale a pena escamotearmos isso mesmo. Relativamente à hipótese de um novo concurso, penso que aquilo que é a opção deste Governo em matéria de recurso à gestão privada é claro naquilo que foi a proposta de lei que entregámos nesta Casa. A opção é claramente pela gestão pública, sendo certo que, como está expresso no documento, admitimos que ela possa temporária e supletivamente ser assegurada por terceiros. E, sobretudo, porque temos a consciência de que há um conjunto de situações à nossa volta que têm de ser acauteladas, pelo menos até ao seu termo. Dito isto, relativamente às perguntas da senhora deputada Carla Cruz, sim, também estamos de acordo relativamente aos riscos que estes modelos comportam. Vale a pena dizer que ainda
ainda assim eles têm uma estratégia de avaliação que procura o mais possível minimizar esses eventuais impactos negativos, que sejam o de que um objetivo estritamente económico sobreponha àquilo que é a lógica do parceiro público na entrega do contrato, que é a lógica da atividade assistencial, não podia deixar de ser, e que, portanto, relativamente a qualquer uma das parcerias público-privadas que temos neste momento na saúde, podem os portugueses estar descansados que o Governo continuará, e concretamente os gestores do contrato, a fazer o seu trabalho de monitorização muito cuidadosa e muito precisa para que seja assegurado aquilo que é, por um lado, a atividade assistencial com qualidade, mas, por outro lado, também aquilo que são enfim, a eficiência da gestão ao nível da melhor observação e vigilância e fiscalização dos termos contratuais. Muito obrigada. Se calhar aproveitava, já não aproveitava. Muito obrigada. Não pode aproveitar, ainda tem 5 minutos. Então é neste momento que eu gostaria mesmo de aproveitar o tempo, se o Sr. Presidente me permite, para passar aqui a palavra ao Sr. Secretário de Estado. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo e a todos os senhores deputados. E, enfim, tentando talvez completar a resposta que a Sra. Ministra já deu, mas garantir à Sra. Deputada Ana Rita Bessa que, de facto, não vai haver um orçamento retificativo por causa do Hospital de Braga. O Orçamento de Estado já tem as verbas mais do que suficientes e não as encontra lá, pura e simplesmente porque não encontra ainda no ordenamento jurídico português o Hospital de Braga, entidade pública empresarial, que será criado proximamente para que, de facto, possa ser a entidade jurídica que vai acomodar a gestão pública do Hospital de Braga. Nessa altura, encontrará a resposta à sua preocupação. Apesar de tudo, mais relevante é a preocupação que o CDS revela sobre a qualidade que o hospital vai proporcionar aos portugueses quando tiver gestão pública. E isso demonstra bem a falta de confiança que o CDS tem nos profissionais de saúde, em Portugal. É bem característico da vossa posição política e, de facto, muito deve ser assinalada e registada que, de facto, o CDS não confia nos profissionais de saúde dos portugueses. Senhora Deputada Carla Cruz, a questão dos incumprimentos e dos racionamentos, devo-lhe dizer que não percebo mal essa crítica, porque temos inteira confiança no acompanhamento e na monitorização que está a ser feita deste contrato. Isto, aliás, se há mais-valia que resulta do processo de parcerias público-privadas nos hospitais em Portugal, foi a enorme melhoria e reforço da monitorização que, nomeadamente, as administrações regionais de saúde fazem hoje da gestão dos hospitais. É um efeito benéfico secundário do processo de parcerias, é exatamente a capacidade de acompanhamento que hoje existe e que não existia. Sr. Deputado Ricardo Batista Leite também acusou o Governo de incapacidade em tomar decisões. Deixe-me responder-lhe que isso, se calhar, até é verdade, mas resulta exatamente da ausência da oposição nestes anos. Ou seja, para de facto que uma democracia funcione bem, portanto, precisa de um bom governo como de uma boa oposição. E, portanto, é muito curioso que apenas agora os senhores tenham lembrado disso e não tenham manifestado essa preocupação em devido tempo, quando isso podia ter alguma utilidade e não seja meramente um proclamar de uma opinião que vem tarde, más horas e é completamente inútil neste momento. PPPs na saúde, ou melhor, ainda um ponto que tem a ver exatamente com a pretensão da Escala Braga para aceitar a prorrogação deste contrato, digamos, adicionar mais valor. E esses 20 milhões de euros, digamos que nestes vários pontos, foram pretensão, digamos, dessa entidade, ou seja, aparentemente é o prejuízo que estão a ter na exploração do hospital, é aquilo que se estima que são exatamente as vantagens para o Estado deste contrato, de 20 milhões de euros. Ou seja, segundo o atual gestor, os custos que estão a ter são exatamente os custos do comparador público.
Ou seja, em termos de eficiência, mais uma vez, posição da atual entidade gestora do Hospital de Braga, não há, para si, enquanto entidade gestora, nenhuma vantagem em relação ao comprador público. Tem havido uma vantagem para o Estado, fruto de quê? Da exigência contratual que foi definida neste contrato há 10 anos. Curiosamente, por um governo do Partido Socialista, que foi quem negociou os 4 contratos das parcerias público-privadas que estão em vigor e que, de facto, pelo rigor contratual com que foram feitos, se tem revelado de vantagem para o erário público. Exatamente, e foi por isso, tem vantagem, não por... Senhora Deputada, tem vantagem, eu explico para a Senhora Deputada conseguir perceber, não por ser gestão privada, mas pela forma como o Estado negociou os contratos. O que é que se pretende, ou o que é que se pretendeu... O que é que se pretendeu... Ora, concluindo. Exatamente. Em relação a Braga, temos, portanto, um exemplo de que a parceria funcionou bem, teve uma avaliação positiva por parte das entidades públicas, tem uma primeira decisão do Governo em 2017 de prorrogar o contrato e de lançar um novo concurso, tem uma situação de indisponibilidade do parceiro privado para aceitar essa prorrogação e, portanto, uma nova decisão do Governo agora, em 2019, de suspender a preparação desse concurso para a nova parceria e de assumir a gestão privada. O que é que falta neste momento? Manifestar confiança em que o hospital continuará a funcionar com elevados níveis de qualidade e elevados níveis de gestão e que, aliás, deixem-me realçar a colaboração impecável que a Escala Braga, parceiro privado, está a ter com a equipa da ARS Norte no sentido de preparar essa reversão. Acho que isso é um sinal de confiança e de interesse de todos em que o hospital continue a funcionar muito bem, porque é isso que nos interessa. Muito obrigado pela Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, Sra. Ministra. Entrávamos